Bom dia, meus queridos amados, irmãos em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Que Deus abençoe todos nós nesse sábado glorioso, sábado de bênção, sábado onde estamos iniciando aqui mais uma palavra para que possamos ser edificados, né? Quero falar sobre uma fé, a fé em ação. Sabe que a gente precisa da fé todos os dias. Acordar de manhã tem dia que é um desafio, né? E a gente só levanta, salta por causa do compromisso e pela fé também, né? Porque o trabalhador trabalha o mês todo, durante 30 dias, tendo esperança de rever, né, a sua recompensa, o seu salário no final do mês, né? E isso aí já é uma questão de fé. Viver é uma questão de fé, né? Você apostar numa coisa que você ainda não tem em mãos, mas você sabe que vai chegar. Assim como uma mulher que está grávida, gestante, está esperando um filho, ela tem certeza que vai chegar. E nós sabemos que temos um Deus que cumpre com a sua palavra, que nos honra a nossa fé. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Não adianta você falar que tem fé e não sair da cama, ficar deitado na cama. Levanta-te e anda. Um episódio interessante, quando Jesus foi na casa de Pedro, né, a sogra de Pedro jazia com febre e Jesus tomou ela pela mão e a febre a deixou e ela saltou e servia-os, né? Ela saiu da cama. Aquele coxo também, no templo com o nome Formosa, quando veio Pedro e João orar 9h, às 3h, ele queria só ouro, prata, algumas moedas dos dois apóstolos, mas eles disseram: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E em Atos é bem claro, levantou, tomando-o pela mão direita, ele levantou e as pernas começaram a endireitar-se, que estava toda contorcida, porque ele era coxo, e entrou no templo, glorificando, saltando e louvando a Deus pelo que Jesus havia feito, não Pedro e João, mas Jesus. Tanto que pouco depois, Pedro e João adentram o templo e as pessoas admiradas, querendo vê-los como deuses, mas na verdade ele disse: aquele Jesus a quem vós crucificaste, aqui foi feito esse sinal, esse milagre. Ele que curou, é ele que cura, né? E passou a falar do amor, da ressurreição, do evangelho de Cristo, da novidade de vida que chegou e já havia sido instalada entre eles. E naquele dia, dos que creram, 5.000 almas se renderam ao Senhor e foram batizadas. É a segunda pregação de Pedro, uma primeira lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se renderam. Agora, por causa desse coxo, desse mal, né, que veio a ser uma bênção, assim que o Senhor restaurou a saúde, ficou notório para todo mundo, sem refutar, de que realmente aquele homem era coxo e jazia ali na frente daquele templo por nome Formosa há muitos anos e agora estava andando perfeitamente, saltando e louvando a Deus. Então, é claro que o homem que obtém, né, coisas de Deus, ele vai agir de acordo com a sua fé. O que é agir de acordo com a minha fé? Se eu confio em Deus e sei que Deus é no negócio, não importa o quanto o mundo vai ser violento, quanto o mundo vai ser contraditório, quanto o inimigo tem trabalhado, as coisas estão difíceis, eu não estou olhando para o tamanho do gigante, mas para o tamanho daquele Deus que nos formou, que nos criou e que nos colocou aqui para ser luz e para fazer a diferença, né? No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17 ao 26, o apóstolo Tiago diz assim: também a fé, se ela não tiver obras, é morta em si mesma. Então eu não posso dizer que tenho fé se eu não agir de acordo com a fé, né? E existem ocasiões em nossas vidas que, se nós não abrirmos os olhos, a gente se deixa abater pelas circunstâncias, nos deixamos abater pelas mazelas de Satanás, nos abater pelos comentários, pelas palavras que vêm negativamente, nos diminuindo, nos subestimando e às vezes até nos acusando, não é, de coisas que fizemos e até que não fizemos, mas que é passados,
coisas que foram superadas, mas que as pessoas fazem questão de lembrar. Mas a gente tem que olhar para frente, para o alto, onde Deus está. Nada melhor do que um dia depois do outro. O importante é olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor da graça, que nos chamou e nos escolheu, não para cair e ficar prostrado, porque o cair é do homem, mas levantar é de Deus. E Tiago dizia, né? Tiago dizia, assim também, se a fé não tiver obras, ela é morta em si mesma. A fé é em Deus, é em Cristo, não no que estão falando. Eu tenho que crer naquilo que a palavra determina sobre mim. Aí Tiago diz, vai dizer alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as suas obras e eu lhe mostrarei as minhas obras pela fé, pela minha fé. Aqui ele lança um desafio, que ele fala assim, mas você crê que há um só Deus? Se você crê, fazes bem de crer, porque os demônios também creem e até estremecem. Só que você não faz nada demais. De crer, você que não é ateu, você que se diz crente, crê que existe um Deus só, um Todo-Poderoso. Mas só isso não basta, né? Aí ele diz, mas ó homem vão, ou seja, ó homem à toa, ó homem sem sucesso, sem frutos. Você quer mostrar a sua fé sem as suas obras? Né? Você quer mostrar a sua fé sem as obras? Né? Porque ele diz que as obras, sabe, a fé sem as obras ela é morta, ela é inoperante, ela não adianta de nada. Ele diz lá, lembrando do patriarca, porque o nosso pai Abraão, ele não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque, né? Ele está dizendo, lembrando do antepassado, do patriarcado, da dispensação, ou seja, a dispensação do patriarcado, não é? Tempos remotos, quando Abraão, ele ousou apostar tudo em Deus, confiou, teve fé a ponto de oferecer seu filho Isaque a Deus por um pedido do Senhor. Aí ele diz, bem vê, ele fala, ele lembra, bem lembrado, né? Tiago lembra, bem vê que a fé cooperou com as suas obras e as obras, né? E pelas obras de Abraão, né? A fé foi aperfeiçoada. E não foi o contrário, né? Não foi a obra que foi aperfeiçoada, a fé foi aperfeiçoada por causa das obras. Quer dizer, houve o que? Uma iniciativa. Ele arriscou tudo, ele acreditou que Deus não perderia algo a ele, não é? Para o prejudicar. Isso é confiança. Quando você confia piamente numa pessoa, você, mesmo que você veja ela diferente, mesmo que ela faça um pedido indecoroso, uma coisa que parece aos seus olhos absurdo, mas como você confia na pessoa, você obedece e faz, porque você aposta de que aquela pessoa ali não quer te fazer mal. E Abraão fez isso. E aí cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado, foi isso creditado na conta dele como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele creu em Deus. E vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tem que ter obras, tem que ter um impulso, tem que levantar e andar, tem que avançar o Jordão, se não pisar nas águas ele não abre. E dessa forma também Raabe, né? Lá aquela meretriz, não foi também justificada pelas obras, né? Quando recolheu os emissários, os espias, né? E os despediu por outro caminho, na ocasião que Josué manda para Jericó os espias, né? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, que assim que o espírito sai do corpo ele morre, assim também a fé sem obra é morta. Tem muita gente por aí que professa uma fé morta, uma fé que não serve para nada. As pessoas falam, eu tenho toda a fé do mundo, eu tenho fé, mas na hora de apostar, de crer, de arriscar, de obedecer o que Deus pede, acha que é absurdo, acha que não é bem assim, procura a base bíblica para disfarçar, para descaracterizar aquilo que o próprio Deus instituiu e disse. Então, assim como o corpo sem o espírito está morto, ele lembra bem, Tiago, também a fé sem as obras é morta. É como se fosse um vagão de trem. A gente vai aí nas ferrovias, existem hoje muitos trens, muitos vagões abandonados, porque as Marias Fumaças, aquelas máquinas estão quebradas, fundidas, nunca mais usaram, né? E você não vê vagão sozinho sem uma máquina puxando, né?
Fé sem obra é isso, é como se fosse um vagão que não é inerte, não sai do lugar, vai só enferrujar, vai só ficar ali apodrecer. O que é fé morta? É uma fé que não está em funcionamento, está inoperante, está parada, uma fé que não funciona, uma fé que o cara vai na igreja, o cara fala, levanta a mão, vai tudo no automático, ele não está crendo que Deus está ali, e nem que a vida pode mudar, e nem que aquilo que está sendo pregado pode, né? Deus está falando com ele através da sua bendita e santa palavra, né? Então, essa fé, né? É a fé que não está ativa, não está ativada, né? Porque a fé verdadeira não é uma coisa passiva, não é uma coisa de deitar na rede. A fé verdadeira, ela é ativa, ela vai agir, né, de acordo com aquilo em que a pessoa acredita. Bom, eu acredito que estou curado, então vou saltar da cama e vou reagir. Eu acredito que o meu pé não vai cair, então eu vou andar mancando mesmo e ele vai melhorar, ele vai sarar em nome de Jesus. Porque é eu que sei o que eu sinto. A unha encravada no meu pé não dói no pé dos outros. Não é verdade? É a gente que conhece, então a gente tem que confiar. Tem hora, aliás, tem hora não, quase que sempre os justos, a palavra diz, viverá pela fé, diz o Senhor. E se ele recuar, diz Deus, a minha alma não tem nenhum prazer nele, né? Então fé é uma coisa prática, é a praticidade, né? É o movimento, não é? Não é a inércia. Sabe que o ser humano precisa de 3 coisas para viver nesse mundo, no mundo físico. Um bebê, quando nasce, ele precisa de 3 coisas: alimento, movimento e descanso. Você vê uma criancinha recém-nascida lá, com as perninhas o tempo todo fazendo assim no berço, a mãozinha e tal, ele está se movimentando porque a vida requer, o desenvolvimento dos músculos do corpo requer isso. Ninguém vive sem isso. Se não tiver movimento, alimento e descanso, a gente vai morrer, não vai sobreviver. Isso faz parte, né? Então não fique esperando que Deus faça as coisas que nós podemos fazer sozinhos. Deus não vai fazer você emagrecer se você entope né, o seu organismo de tanto lixo tóxico, de tanta coisa que engorda, que faz mal, e diz: Deus, eu vou orar, eu tenho fé, eu posso comer qualquer coisa. Não é assim que funciona. A fé sem obra para nada aproveita. Você precisa acreditar, não é? Que Deus também trabalha, né, seguindo o trâmite da natureza. De outra forma, Jesus, ao invés de descer pela escada lá no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, quando o diabo levou ele no pináculo do templo e disse: salte daqui, porque está escrito no Salmo 91, né, dará ordem aos seus anjos para que não tropece com os pés em pedras. Jesus, se ele fosse entrar nessa, né, usar da Bíblia para concordar com Satanás, ele saltava de lá. E ele não nasceu com asas para voar, né? Ele estaria fazendo o quê? Cumprindo o quê? Uma palavra isolada de uns salmos, mas tem que entender o que está escrito ali. Tem que entender o que está escrito. Se ele tropeçasse e caísse, se fosse da vontade de Deus, Deus podia salvar. Mas saltar dali e esperar que o anjo ia esperar lá embaixo, diz: não, vai de Satanás, porque não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou é de escada mesmo. Eu estou aqui, mas não nasci para voar. Esse corpo aqui é para descer de escada, descer um monte de escada. Assim é a nossa vida. Às vezes nós queremos orar e agir pela fé, mas nós queremos brincar com as coisas, né? Às vezes até transgredir as leis da física, da natureza, que vai acabar trazendo resultados negativos para nossas vidas por causa da nossa displicência, por causa do nosso desmanzelo, da sua falta de zelo com aquilo que Deus mandou zelar, né? Então, uma pessoa que acredita, ela põe a fé em ação. Ela diz: eu vou porque Deus é comigo. Eu vou marchar porque o Jordão vai abrir. Eu vou porque Deus disse lá no Egito ainda que nós íamos habitar numa terra que emana leite e mel. E se Ele nos guardou nesse deserto todo e até agora estamos vivos, é porque o que Ele disse é verdadeiro. A terra é boa, ela é frutífera, ela emana leite e mel, mas ela está habitada por gigantes. E o que são os gigantes diante de Deus? Gigantes foram feitos para cair, nem que seja a numeração deles como gafanhotos, mas nós somos mais. Deus por nós somos mais, somos maioria, né? Quando pede a Deus alguma coisa, quando você pede a Deus uma coisa, né,
você tem que proceder como se já houvesse possuído. Eu já estou curado, eu já tenho esse carro, Deus já me deu esse veículo, Deus já me deu essa casa, eu já me vejo morando num outro lugar, numa casa abençoada. Eu vejo esse filho, essa filha transformada na casa de Deus, louvando a Deus. Eu vejo o mundo mudado, eu vejo as pessoas sendo salvas. É assim, ver com os olhos da fé. Quando você acredita numa promessa, a palavra ela muda para as obras, não é? Para que essas pessoas possam gozar do benefício do fruto, né? Porque começa assim, você acredita numa promessa de Deus, né? E você, por causa dessa promessa, você muda a sua vida, suas atitudes, por causa dessa palavra. Se fizeres a minha vontade, me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Então você obedece porque você sabe que Deus não é mentiroso, né? E isso procede exatamente como se já possuísse. Você tem que crer como já estou vivendo nos lugares celestiais, assentado acima dos principados, né? Tem que viver como se você já possuísse a coisa, aquilo que você deseja no teu coração e que foi plantado por Deus, a qual devido à fé que acredita, né, que você não tem dúvida que já possuiu. Você não tem dúvida que você já tem, você já possui, né? Embora às vezes os sentidos naturais, que insistem muitas vezes, né, os passos do percurso, que até chegar naquilo que nós estamos orando, crendo para alcançar, que afirma, né, muitas vezes que você ainda está com aquela situação difícil, você crê que é verdadeiro, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, né? Isso chamamos muitas vezes de ficar firmes na fé, né? É uma ilustração esplêndida, na verdade, desses pensamentos. É a ilustração seguinte, né? Que a passagem que Jesus diz aos leprosos que ele se encontrou, que veio de encontro com ele no caminho, para irem mostrar aos sacerdotes para serem limpos, né? E a passagem diz que quando eles gritavam, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Jesus nem encontrou com eles, falou, seja limpo já daí. Jesus deu uma ordem, indo eles, crendo na palavra de Jesus, obedecendo, mesmo ainda sendo leprosos. Eles não receberam na hora, mas eles ouviram a palavra de Jesus, viraram e foram obedecer. Indo eles de volta, voltaram para o caminho, não foram, voltaram para o caminho e ficaram curados, lá em Lucas 17, 14. Né? E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes e oferecei que aquela oferta que Moisés determinou como testemunho. Né? A palavra diz, e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Voltaram, olharam para os seus corpos e estavam limpos, sem chagas, sem mancha, sem nenhuma lepra que deteriora, que apodrece o corpo em vida. Ou seja, quando eles puseram a sua fé em ação, Deus atendeu o seu pedido. É isso, Deus está esperando você colocar a sua fé em ação. Se você diz que crê numa ponte, que ela não vai quebrar, então não fique antes, atravesse a ponte. Se você crê que ela não vai cair, atravesse. Então você fala que crê, mas com atitude você não está confiando. Né? É exercermos o esforço de uma vontade que nós cremos, né? Que nós cremos em Deus. Tá? Deus honrará esse passo, Deus honrará esse pedido, essa decisão, e virá ao nosso encontro, e Ele fará por nós o que nós não podemos fazer, mas nós temos que chegarmos a Ele. Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós, diz o Senhor. Né? Naquela palavra, no caso daquele homem do braço ressequido, Jesus disse, né, estende a mão. Lembra lá que ele encontrou na sinagoga? Estende a mão. Na verdade, era impossível para aquele homem, era impossível. Quando Cristo ordenou, ele fez o esforço de estender a mão, porque o braço estava tudo seco, contorcido, e a sua mão ficou perfeitamente sã, porque ele confiou que mesmo ele tinha tentado outras vezes, mas agora pela ordem, pela palavra de Jesus, ele fez a parte dele, estendeu as mãos. Ele não deixou a frustração dos fracassos das vezes anteriores que ele não conseguiu. Então a base da nossa fé está na verdade. Né? Então eu tenho aprendido que Deus certamente espera que nós coloquemos a nossa fé em ação.
Se você crê e diz que crê, põe em ação, né? Muitas vezes alguém diz assim, quando a fé vai ao mercado, na verdade ela leva uma sacola. Mas o que eu tenho no bolso? Né? Como uma velhinha que estava a caminho da reunião de oração, ela estava indo para uma reunião de oração, e onde ela ia orar, as pessoas iam orar, né? Para que viesse chuva, porque havia uma seca muito grande, né? E o tempo estava muito quente, seco, não chovia muito tempo por aquelas cercanias, por aquelas redondezas. Então, como ela levava consigo um leque, né? Ela ficou envergonhada pela sua falta de fé, quando ela encontrou no caminho, né, dessa mesma reunião, uma meninazinha de 8 anos, com galochas, né, com uma blusa mais plástico, galochas, e uma capa e um guarda-chuva, né? Agora, seria uma loucura o que ela estava fazendo, se fosse olhar pelos olhos físicos. Essa ilustração seguinte é um exemplo daquilo que nós queremos dizer, né, por pôr a nossa fé em ação, né? É perceber como se Deus já estivesse fazendo, já tivesse feito. É agir como se já possuíssemos. Então ela não ia sair de casa sem o guarda-chuva, galoche, e se cobrir, porque ela ia indo orar para que chovesse, e com certeza na volta ia haver uma grande chuva. Um episódio como esse foi quando Elias fala para Acabe. Já não havia chovido na terra 3 anos e 6 meses. Elias diz a Acabe, né, corre porque a chuva vai pegar vocês pelo caminho. Mas o servo do profeta subiu 7 vezes o Carmelo e nenhuma vez ele viu nuvem nenhuma, mas a última vez ele disse, eu não vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem que sobe do mar. Mas que seria isso, né, para alguém que não tem fé? Mas para Elias já era sinal de que a chuva poderosa ia descer e regar a terra, né? E a gente sabe que no testemunho que havia uma cristã muito dedicada, uma moça chamada Eta, que ela queria muito ir para a faculdade bíblica, não é? E preparar-se para um serviço cristão, era o desejo do seu coração. Durante 2 anos ela orou, né? E esperou que o dinheiro viesse, esperou que a grana caísse para poder custear, né, esse curso e tal. Esse fato, durante o último ano que ela permaneceu em casa, orando e esperando que fosse dado o dinheiro para a sua educação escolar, ela só orava e esperava em Deus, né? Ela, na verdade, começou a afundar, arranjou uma grande dívida e parecia que era absolutamente impossível ir para a faculdade, porque ela só orava. A oração significa hora de ação, né? Então ela foi ter com o pastor chorando e muito desanimada. Tem gente que entende errado, né? Pensa que é só orar. Então o pastor perguntou para ela se ela sabia se era vontade de Deus que ela fosse à faculdade. E ela respondeu que tinha certeza absoluta que a vontade de Deus era. Então ele disse, eu certamente não esperaria mais tempo. Se fosse eu, se é a vontade de Deus, você tem certeza que você está esperando, né? Então, há 2 anos que você pede dinheiro para o Senhor, mas nunca reivindicou, né, definitivamente. Nem mostrou de alguma forma, né, através das suas ações, que realmente esperava que Ele enviasse você. Quer dizer, você só está crendo, mas não está agindo. Você está falando que crê, mas se recusa a viver por essa fé. Se você acreditasse mesmo que Ele ia responder a sua oração, né, e dar dinheiro para a viagem de trem, para as mensalidades e os custos da faculdade, etc., o que você faria? Ela disse, eu ia preparar a minha roupa, preparar a minha mala, escreveria para a escola para avisar que eu estava a caminho, estava chegando por lá, né, e faria todos os outros preparativos para ir para a faculdade, respondeu a moça, né? Bem, eu faria exatamente isso, se acreditasse mesmo que Deus enviou, né? Que Deus ouviu a minha oração e que era vontade dele
que eu fosse, eu faria assim. Eu ficaria decididamente, não é? Firme na promessa de Deus e poria mãos à obras para arranjar tudo, tal como você faria se tivesse dinheiro na mão, não é? Porque a fé verdadeira procede como se já tivesse o dinheiro. Essa é a fé verdadeira, mesmo que não tenha. Se alguém lhe mandasse aí um telegrama para você dizendo, né, dizendo que estava enviando o dinheiro, você acreditaria nesse pedacinho de papel desse telegrama, amarelozinho que vinha naquela época, vinha assim, um telegrama apenas? Mas quando o próprio Deus, né, na verdade, telegrafou através da sua palavra, que é preciosa, que é mutável, que não falha, e prometeu, né, e o mais definitivamente possível dar a você, né, o desejo do seu coração, aí você não acredita nele, como que somos, né, gente? Mas age exatamente como se estivesse dizendo, né, ó, não passa da palavra de Deus, não significa nada, é como se disséssemos isso. É a palavra de Deus, mas não significa nada, Deus não está nem aí para mim. Quem me dera que algum homem ou mulher, né, dissesse que iria ajudar, me mandar um dinheiro. Sabe, querido, respondeu a garota, vou confiar na palavra de Deus, vou preparar e vou provar que acredito nele, né, e confio totalmente nas suas promessas. Vou para casa agora mesmo, vou arrumar as minhas malas e aprontar-me, né? Então as aulas começam dentro de muito pouco tempo e eu tenho que me aprontar depressa, tenho que correr contra o tempo. E aquela mocinha chamou por uma promessa, clamou por uma promessa, buscou pela promessa de Deus e nunca vacilou. Desde aquele momento ela tomou posição firme de fé, começou a se preparar como se já tivesse dinheiro, né? Tal era a certeza que ela tinha de que ia cumprir a palavra de Deus e em que o banco dos céus se abriria e as suas janelas, as suas portas se abririam, como diz lá em Malaquias 3,10, trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos derramar sobre vós bênção tal, até que haja lugar suficiente para recolher-vos, na hora exata. Se essa querida garota estivesse agora ouvindo essa história, sorriria conosco, não é? Sorriria ao recordar do incidente peculiar que ocorreu durante aqueles preparativos, né? Um dia telefonou ao pastor, de fato foi a véspera da sua partida, dizendo-lhe que toda a sua roupa estava pronta, juntamente com todos os seus outros pertences. Eu estou aqui, estou pronta, estou confiando, estou muito bem arrumada, né? Está tudo bem arrumada, minhas coisas em pilhas no quarto, mas que não tinha nenhuma mala grande, tá? Então ao telefone clamaram em oração, né, a promessa da Bíblia, os dois oraram juntos, né? E ele supriu todas as vossas necessidades, ele supriu todas as necessidades de acordo com as suas riquezas e glória. Então ele voltou ao seu trabalho e esqueceu-se do incidente. Cerca de 1 hora mais tarde, a dona Martin, né, uma amiga, telefonou para ela dizendo que estava fazendo uma limpeza na sua casa, que entre várias outras coisas havia uma mala grande para a qual não conseguia encontrar utilidade. Sabe aquelas coisas que ficam sobrando em casa? Aquela mala estava mesmo atrapalhando. Olha, que estava atrapalhando uma pessoa, podia ser útil para outra, né? Estava no armário atrapalhando e queria saber se o pastor precisava dela
pastor já lembrou da menina. Rindo, ele disse que estava, na verdade, precisando sim. Disse que ela estava entregando uma encomenda do céu, né? Só que tinha se enganado de endereço. Na verdade, não é para mim. E que o Senhor queria que a mala grande fosse enviada para a casa de Eta, aquela menina que ia para a faculdade. Na noite seguinte, alguns irmãos foram à estação despedir-se dessa querida garota, visto que ela ia começar a faculdade, né? E na estação ela lhe disse baixinho: o dinheiro ainda não veio, senhor, mas não estou nem um pouco assustada, né? Porque sei que, com toda a certeza do meu coração, que o Senhor ouviu as minhas orações e sei que alcançarei a petição que fiz. Como diz lá em 1 João 5, 14 e 15, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve em tudo que nós pedimos, então sabemos que alcançaremos as petições que nós fizemos. Simples assim. O pastor disse: eu confesso que estava um pouco aflito e achei que devia haver algum problema, né? Pois a comissão da igreja, né, disseram-me que tinha feito entre eles uma pequenina coleta para dar para aquela moça, né? Enquanto pensava nisso, vi o trem que estava pitando à distância e ao longo, né, de longe eu vi o brilho do farol da frente, né, aquilo que agora era definitivo, né? Disse o pastor: reparei que Eta observava seriamente o meu rosto. Ele estava contando. Não havia nada a dizer. Eu não podia deixar de me indagar sobre o que estaria acontecendo, mas ele sabia que Deus não ousaria falhar, né, a uma fé como aquela fé de Eta, né? Uma fé forte, firme, uma fé inabalável, crendo contra a esperança. De repente, um amigo do pastor, presidente da comissão daquela altura, né, naqueles momentos, naquelas alturas, um cristão trabalhador muito ativo, chamado Taylor, né, ele chegou correndo à estação e veio até eles, saudou-os com algumas palavras, e estava fazendo um trabalho no escritório, né, a uns 2 quarteirões dali de distância, estava perto dali da estação. Quando ouvi o trem apitar, pensei nesse dinheiro que os homens me tinham dado para entregar a Eta. E ali, né, ele foi até lá e disse: aqui está um pouco mais, um presente meu e da minha mulher, né? E aqui tem mais um pouquinho, e foram dando dinheiro para ela. Aqui tem mais um pouco, né? Disse outra voz, um amigo do senhor Taylor, que tinha encontrado, né, correndo para a estação, tinha, né, chegado correndo para a estação, e disse: entre, senhores passageiros, né? Disse o condutor lá: está na hora, embarcar, entre, senhores passageiros, nas promessas de Deus. Disse eu a Eta: vale a pena, não vale? É maravilhoso o que aconteceu. E respondeu ela: é muito maravilhoso, é absolutamente maravilhoso o que a fé pode fazer. E essa história de uma pessoa que se atreveu a pôr a fé em ação e a confiar sem vacilar, que o diabo quer isso, é tirar essa certeza, né? A proceder como se possuísse, né? Uma pessoa que se apoiou na fidelidade de Deus, né? Fidelidade de Deus. Deus é fiel. Que nós possamos hoje, nesse momento, orar. Feche seus olhos, curve sua frente, curve sua fronte e diga comigo: Senhor Jesus, ajude-me a orar. Se tudo dependesse de orar e acreditar como se cada oração fosse ouvida e atendida. Senhor, confiamos em Ti, mas ensina-nos a confiar que Tu vais arranjar tudo de acordo com a Sua vontade. Seja feita a Sua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. A vontade, assim na terra como nos céus, tem que ser feita, a Sua vontade, no nome de Jesus Cristo. Eu te louvo, te agradeço nesse sábado, nesse dia,
Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz desse grande amor e que essa palavra fique no teu coração. Se você precisa de que algo extraordinário aconteça na sua vida, faça como Eita, sabe? Faça como ela. Ouse crer, não ficar só orando, mas mãos à obra. Pise no Jordão, dá um passo de fé, porque Deus vai honrar a tua fé, vai confiar em você. Mas não desanime, não olhe para a esquerda, nem para a direita, nem para os comentários negativos que o diabo vai levantar pessoas para fazer. Porque tem uma coisa que o inimigo sabe quando tem uma pessoa determinada a vencer e ele levanta os seus emissários para nos desanimar e dizer: isso não dá nada, esse carro não presta, essa casa não presta, esse bairro não presta, essa pessoa não presta, para depreciar aquilo que Deus te deu. Mas ouse abençoar, profetizar vitória na sua vida, porque o Senhor é contigo. Grande abraço, fique na paz desse grande amor e bom final de semana a todos nós, em nome de Jesus. Comunicou o pastor Oséias Gutierrez.